Novamente, boa tarde, cumprimentando a senhora vereadora Naila, senhores vereadores ainda presentes, mais uma vez também saudando a nossa equipe de tradução para Libras, Guarda Municipal, nossos amigos da Guarda Civil Municipal sempre presentes, e também enaltecendo aqui a participação da população, seja no plenário, seja pelos meios de comunicação, pela TV Câmara. Como sempre, eu começo fazendo minha audiodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando uma camisa azul clara, gravata azul e paletó preto. À minha frente há um microfone, um púlpito de madeira com um brasão de vinhedo estampado nele e, ao fundo, há uma parede de madeira. Eu começo a minha fala pedindo desculpas à população, e eu fiz questão de subir aqui e saudar mais uma vez as pessoas que estão participando conosco, seja aqui no plenário, seja em casa ou no trabalho também nos acompanhando, porque muitas vezes as pessoas deixam compromissos importantes para estarem aqui ou para acompanharem a transmissão online em um horário que nós sabemos que é inviável, para não dizer impossível, para a maioria das pessoas, apenas para acompanharem as votações dos projetos de lei de minha autoria, no caso, nessa tarde, os projetos que eu havia colocado em pauta, que já saíram, inclusive, de votação por um período de 45 dias, que voltaram hoje para a ordem do dia e que, mais uma vez, receberam aqui o pedido de vistas. Todos esses projetos, então, como eu disse, foram retirados da pauta de votação de hoje e temos agora mais 45 dias pela frente para aguardar para que eles voltem aqui à ordem do dia e lá outro vereador da base do governo Dario Pacheco peça também um pedido de vistas e a gente vá caminhando assim até o final da legislatura. Esses projetos eles estão tramitando há meses, são projetos simples, de 2 ou 3 artigos cada, e que eu até mesmo me dispus a sanar quaisquer dúvidas. Entrei em contato com todos os gabinetes no ato da primeira votação, falei com eles, disse que estaria à disposição caso tivessem dúvidas, para evitar até mesmo um pedido de vistas. Infelizmente, isso não foi o suficiente. Falei então com os vereadores, falei com a assessoria. Além disso, os projetos são muito simples e são de pautas importantes para a nossa população. São projetos da área do meio ambiente, da acessibilidade. Temos aqui agora o Edson Leme, que veio também para participação em relação ao projeto, sobretudo das vagas exclusivas de estacionamento, veio representando o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, um projeto que havia sido, inclusive, mencionado na última reunião do Conselho, para que a população estivesse atenta, para que os conselheiros também pudessem nos ajudar a fazer essa aprovação. Discutiram, aprovaram ali, dentro do âmbito da reunião, da liturgia da sua reunião, também o apoio a esta propositura do meu mandato. E nós tínhamos, como eu estava dizendo, então, projetos que diziam respeito à Associação Empresarial de Vinhedo, às escolas da nossa cidade, o lixo zero, mudanças climáticas, também declarar imune de corte um exemplar de Jequitibá rosa, que é uma árvore nativa, da Mata Atlântica e uma espécie, diga-se de passagem, ameaçada no estado de São Paulo. Portanto, todo um movimento, uma construção do nosso mandato para que esses projetos fossem aprovados nessa tarde e que, infelizmente, quem perde com isso é sim o mandato, mas, sobretudo, é a cidade de Vinhedo. Sobretudo é a população de Vinhedo. O mandato perde porque politicamente a gente deixa de ter uma lei aprovada, isso é natural. Mas quem perde é o objeto fim, é a população, é o meio ambiente, a natureza, é a pessoa com deficiência. É quem seria de fato impactado com esse projeto se transformando em lei, sendo sancionado, aprovado e sancionado em nossa cidade. Então, o fato de não termos votado esses projetos hoje pode ser chamado de segunda oportunidade perdida, porque naquela primeira oportunidade eu subi aqui à tribuna e disse isso, foi uma oportunidade perdida. Hoje é a segunda. Eu espero sinceramente que isso não se repita, a população sem dúvida alguma também espera isso, mas como eu também já disse, a gente sabe que chegando aqui depois de 45 dias, outro vai ser encarregado de fazer o serviço sujo, vai fazer o pedido de vistas, e aí, infelizmente, o projeto vai ficar sendo protelado até que a legislatura acabe e a gente não tem essas leis aprovadas em nossa cidade. Mas, seguindo em frente, na última semana eu apresentei uma série de indicações à Prefeitura, dentre as quais eu destaco alguns pedidos. Temos roçagem na Rua Fioravante Castellani, no Parque São José, a reinstalação de placa de rua que foi derrubada entre as ruas Jatobá do Campo e João Páfaro, no residencial do Jatobá, pintura de caixa amarela, inclusive esse aqui, faço questão de agradecer, porque já foi feito, a gente encaminhou a indicação, mas já foi feito, o pedido já foi atendido no cruzamento entre as ruas João Dêgelo e José Nicolau von Zub, na Capela.
retirada, padronização e organização de fios e cabos na Rua Papa Pio X, na altura do 135, na Vila João 23, mais uma indicação de fiação desorganizada, mais um projeto que, inclusive, passou já aqui pela Câmara, veio pelo nosso mandato, depois foi vetado pelo prefeito, o veto foi aceito. Então, infelizmente, a gente tem que ficar pedindo recorrentemente a padronização, a organização da fiação aérea em nossa cidade, porque ainda não há uma lei que seja efetiva, que dê uma punição às empresas de telecomunicações que não se adequam. Então, a gente encaminha aqui a indicação sabendo que é um problema crônico, um problema que tem que ser sanado via projeto de lei. E também adequação viária para garantir segurança ao acesso da Rua Riachuelo à Avenida João Batista de Oliveira Bicudo, isso entre a Vila Galo e a Vila Planalto. Esse último pedido, essa última indicação é de grande importância, porque alguns veículos ficam parados do lado esquerdo, querendo fazer a curva para entrarem nessa avenida, só que ali há uma escola, já é um tráfego muito grande de veículos que vêm de Louveira para Vinhedo, sentido centro, e ali, com a adição dessa escola, o tráfego ficou muito perigoso. Então, com uma sinalização, seja de pintura de solo, seja por meio das placas, tenho certeza absoluta de que ali vai ficar um local muito mais seguro, tanto nos horários de pico, como também no trânsito, no fluxo normal do dia a dia. Outras cobranças que eu faço nesse sentido são em relação a duas escolas de nossa cidade que estão em um turbilhão de problemas, algo que tem afetado as vidas das crianças, das famílias, de professores e também de servidores. Nós temos o primeiro caso, Nova Vinhedo, caso do SEI Narizinho. Ainda está muito nebuloso, não há uma comunicação direcionada da Prefeitura para informar até quando vão durar essas obras de reconstrução do telhado e quando as crianças e os servidores terão de volta o prédio de sua escola. Eu estou cobrando insistentemente, mas até o momento são poucas as respostas e muitas as dúvidas. E também é o caso da Escola Municipal Professor Antônia do Canto e Silva Cordeiro, que fica no Jardim Brasil. Lá a Prefeitura iniciou obras de reformas e simplesmente dispensou as crianças para que elas continuassem as atividades em casa, enquanto professores trabalham de um outro prédio escolar. Nós vimos a notícia pipocando aí nas redes sociais na última semana, muita insatisfação e com razão absoluta para quem está insatisfeito, porque com tanto tempo disponível durante as férias, eles resolveram fazer essa reforma, que é necessária, mas uma reforma logo agora, faltando poucas semanas para o ano letivo terminar. Eu entendo que há sim um planejamento, mas ele precisa levar em consideração, primeiro, as famílias, as crianças, os servidores. Depois é que vai entender qual que é a necessidade da empresa que vai fazer a reforma. Primeiro são as pessoas que vão ser impactadas. Por isso que o nome disso é serviço público, é política pública. Não é simplesmente pensando na empresa que vai fazer, é pensando nas crianças, nas famílias, nos professores, nos servidores que vão ser afetados. Há famílias, sobretudo, que não podem deixar as crianças em casa, isso deixa todo mundo em uma situação bastante complicada, então fica aqui a minha cobrança, a minha solidariedade também a todo mundo que está sendo afetado negativamente por essa decisão política que vem da Prefeitura de Vinhedo. Agora eu vou trazer duas discussões que aconteceram na última reunião do CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que aconteceu na última terça-feira da semana passada. Primeira delas, sobre a desistência oficial da tentativa de interligação da Rua João Corazari com a Rua João Ortiz de Camargo aqui no centro. Essa obra seria realizada ao lado da Escola Municipal Integração e do conjunto da Vila Ferroviária, que, diga-se de passagem, é um patrimônio histórico de Vinhedo, é tombado pelo Conselho Estadual, o CONDEFAT, então ali uma região muito sensível que seria impactada por essa obra. Essa obra, inclusive, conforme consta no próprio site do governo municipal, ela seria na casa de R$ 850 mil. Só que ela sequer havia sido discutida com a própria comunidade escolar, com os moradores da Vila Ferroviária e com a população do centro, ou seja, com comerciantes, com os outros moradores, e na minha visão seria um gasto de dinheiro público, não digo nem um investimento, um gasto de dinheiro público em uma região já muito sensível, onde o movimento do poder público deveria ser não o da intervenção, mas sim o da preservação, do entendimento, de jogar junto. Não é somente chegar lá já passando o trator. Ou que se fosse para fazer algo, que tivesse acontecido junto às pessoas que seriam diretamente impactadas. Então, há alguns meses, repentinamente, os professores foram orientados a retirar os seus veículos do estacionamento da escola. Aparentemente, as obras já iriam começar naquele mesmo dia ou naquela mesma semana, e isso gerou uma grande movimentação. A Prefeitura depois até comunicou, disse que não havia ordem para começarem as obras, mas a população já estava mobilizada. Meu mandato também se prontificou a ajudar judicialmente,
e agir juridicamente, e com todo esse trabalho a gente conseguiu impedimento de qualquer ação precipitada ali naquele espaço. Na última reunião do CONDEMA, então, como eu estava dizendo, nós recebemos agora de forma oficial a confirmação de que a obra foi retirada do contrato, não vai mais acontecer aquela intervenção, graças a toda essa mobilização, a todo esse trabalho, que não é aqui o trava-tudo, ninguém quer impedir o desenvolvimento da cidade, lembrando que desenvolvimento pressupõe melhoria, seja da qualidade de vida, seja do contato com o meio ambiente, com a nossa casa comum. Isso é desenvolvimento. Crescimento é só aumentar de tamanho. E de crescimento a gente já viu várias cidades de São Paulo e do Brasil que cresceram muito, não tem qualidade de vida, não tem desenvolvimento implícito ou explícito ali. Vinhedo pode seguir um caminho diferente, é por isso que a gente está lutando. E também, mais um assunto que eu trago aqui à tribuna novamente, que diz respeito à infraestrutura oferecida pela Prefeitura à cooperativa 4RV. Cooperativa que todo mundo sabe que faz a triagem de materiais recicláveis em Vinhedo. No projeto de lei orçamentária anual para o ano que vem, a LOA de 2024, veio uma dotação referente a esse assunto com um valor de R$200 mil. Inicialmente eu pensei que esse seria o recurso para já começarmos a fazer um projeto. Como todo mundo também já sabia, já foi falado aqui em audiência pública da Fazenda, já foi falado umas 1.500 vezes no Conselho de Defesa do Meio Ambiente, no Conselho de Política Urbana, em todos os espaços de discussão relacionados ao planejamento urbano e meio ambiente, já foi falado que precisa ser encaminhada a triagem de recicláveis para um espaço que seja ambientalmente sustentável e socialmente e economicamente justo e viável. Todo mundo sabe disso, mas a resposta que eu recebi oficialmente no CONDEMA foi de que não há mais dinheiro para isso. Não há dinheiro. Essa foi a resposta dada no CONDEMA, pelo presidente do CONDEMA, quando foi indagado por mim a respeito de transferir a triagem de recicláveis para um outro espaço. Não há dinheiro. Sim, a cidade que está gastando milhões e milhões de reais em paisagismo no portal diz que não tem dinheiro para a triagem de recicláveis. Se a gente mostra a foto aqui, tem gente que, quando não conhece, quase cai da cadeira, porque é uma coisa completamente absurda. Se a gente disser que a triagem de recicláveis fica em Vinhedo, tem vinhedense que não acredita. E, de fato, não é para acreditar mesmo, porque com tanto orçamento, com tanto recurso e com tanta obra acontecendo, algumas, diga-se de passagem, mais uma vez uso esse termo aqui, mas é o que a gente ouve aí nas ruas, sem uma justificativa plausível, e aí a gente se depara com 35 cooperados tendo que repartir, dividir o espaço, compartilhar esse espaço com escorpiões, com ratos, com baratas e, quando chove, com a lama. E aí todo o material reciclável sendo perdido, menos renda entrando para essas famílias. Então, uma situação completamente absurda. E o doutor Dario prometeu que em 90 dias tudo estaria resolvido, isso lá em fevereiro. Então, mais uma vez, o prefeito falta com a sua palavra quando diz que vai resolver a situação da cooperativa. Todo mundo está esperando, os cooperados, a população, e as pessoas que veem a foto ou o vídeo da cooperativa sabem do que eu estou falando. É a urgência, a prioridade que deveria ser a número 1 dessa cidade, e não paisagismo no portal. E falando nisso, para finalizar essa explicação pessoal, chegou para mim um vídeo surpreendente no último sábado. Eu vou pedir, Marcelo, para ir exibindo, por favor, enquanto eu falo aqui, enquanto eu discorro, mas, por gentileza, só exiba o vídeo. Ele tem 3 segundos, mas ele chegou para mim no sábado, e é de um local que eu já havia visitado no dia 1º de agosto deste ano. E lá, após conversar com alguns servidores, eu falei que se tratava de uma decisão política de não resolver definitivamente um problema, que é o problema da Rua Manaus, na Vila Planalto, que mais uma vez viveu o rompimento de uma tubulação da Cenebave. Ela começou a jorrar água, além de gastar toda essa água, a gente vê aí período de estiagem que a gente passou, com racionamento, com a torneira tendo que ser fechada, toda essa água indo embora e também causando um grande transtorno à população, transtorno esse que se mantém até hoje. Então, como a gente viu no vídeo, que foi encaminhado logo que esse novo rompimento aconteceu, a água está vertendo debaixo de um recapeamento que foi feito pela Prefeitura. Esse recapeamento contou até com verba estadual, mas não é necessário nem ser engenheiro para saber que o problema não é o asfalto, não é recapear o asfalto. O problema é debaixo do asfalto, é a tubulação, a infraestrutura que precisa urgentemente ser trocada. Sempre foi muito custoso politicamente para a Prefeitura fazer empréstimos, agora temos aí mais de 200 milhões de reais aprovados por esta Câmara, sem o meu voto, para os empréstimos
que hoje estão no caixa da Prefeitura, 200 milhões de reais. Temos a Ifinisa também, que é para infraestrutura justamente de saneamento básico, e enquanto isso vemos um recapeamento, Michuruca, que foi feito lá na Rua Manaus, na Vila Planalto, e que mais uma vez faz verter água, causa transtorno na população, gasta esse recurso essencial para a nossa cidade. Então, vou buscar todos os documentos e informações oficiais nessa semana, quero uma resposta da direção política da Sanebave, que é indicada pelo prefeito, e também do prefeito Dr. Dario Pacheco, porque essa é a sua responsabilidade e os moradores da Vila Planalto exigem informações, exigem ações para que o dinheiro que sai do seu bolso seja bem empregado. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos.